Olá, bom dia, tudo bem? Vamos para mais um Bom Dia Mai, aquele nosso bate-papo sobre todos os assuntos que impactam os mercados domésticos e internacionais. Hoje é dia 7 de outubro, são 10h30 da manhã. Como toda segunda, vou começar aqui repercutindo o relatório Focus, aquele relatório em que o Banco Central compila as expectativas do mercado sobre os principais indicadores financeiros, econômicos. Novamente, a destaque fica para a redução marginal nas expectativas de inflação, cerca de 1 ponto percentual só, mas assim, e contando, toda semana, a expectativa para 2019 já está em 3,42 contra uma meta de 4,25 e a expectativa de 2020 agora está em 3,78 contra uma meta de 4%. Então, assim, é aquela coisa, na medida que a expectativa do ano que vem, que é que conta agora, se distancia da meta, as apostas para uma queda mais forte na Selic no curto prazo, ou seja, abaixo de 5%, elas aumentam, Principalmente quando a gente vê aqui que a expectativa para o câmbio ela se depreciou novamente para o ano que vem, agora está em 3,95, então, ou seja, a despeito de uma piora no câmbio, o mercado continua vendo as projeções de inflação mais para baixo. A gente continua com o nosso call de que a Selic vai ser reduzida em 5%, não vai ser mais agressivo do que isso, mas é claro que à medida que as expectativas de inflação elas continuam nessa tendência, assim, a expectativa de inflação ela também entra no modelo, ela também é analisada pelo Banco Central e acaba fazendo preço, mas por hora a gente mantém o nosso call. Passando para a parte política, que sempre tem muito de política no fim de semana, acho que o destaque fica para a entrevista do Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro ao Estadão, em que ele fala de forma bastante enfática de que a economia, até vou descrever o que ele falou, a economia é 100% com o Guedes. Não discuto, é 100% com o Guedes. Isso porque na semana passada saíram umas notícias de que Bolsonaro não teria gostado da maneira como o ministro Paulo Guedes estaria ali se relacionando com o Congresso, principalmente ali na parte da reforma da Previdência, onde teve aquela desidratação adicional no Senado. E o Paulo Guedes falou que qualquer desidratação na Previdência ela vai ter que voltar de alguma forma, Cada bilhão vai voltar, cada centavo, enfim. E aí ele inclusive disse que voltaria no Pacto Federativo. Então, alguns jornais falaram que o Bolsonaro não gostou da fala e que após a passagem final da Previdência no Senado, ele estaria prometendo trocas na equipe ministerial. Então, assim, as notícias não eram relacionadas, mas vem uma embaixo da outra, você faz o link e fala, será que o Bolsonaro quer trocar o Guedes? Então, foi importante, que foi bastante enfático. Ele, inclusive, disse assim, eu sinto o termômetro não das ruas, porque eu não estou lá, mas da internet, das pessoas, E eu proponho algumas coisas ao Paulo por conta disso, mas a palavra final é dele. E é engraçado a gente ver, porque a gente não vê muito o presidente como uma pessoa que dê para outra pessoa a palavra final de nada, Ele tem opiniões bastante fortes em relação a tudo, praticamente. E também foi interessante ver que ele contextualizou assim bem a economia, dizendo que não dá para ter um cavalo de pau na economia, uma guinada rápida. A economia é um transatlântico, da maneira que na hora da recuperação ela também se move de forma lenta. Foi importante porque isso evita aí qualquer possibilidade de guinada populista na economia por conta aí de uma desaceleração mais forte do que esperado, ou até mesmo uma recuperação mais lenta, Vira e mexe, os jornais soltam alguma coisa desse tipo, principalmente pensando em jogo eleitoral, já pensando ali no segundo mandato. Então ele também afastou essa ideia, foi bastante positivo. Jornais ainda falando sobre o impasse da sessão onerosa, sobre o impasse das casas, Câmara e Senado na divisão do montante arrecadado, que será arrecadado no leilão de 6 de junho. E agora, também segundo o Estadão novamente, o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, planejam uma grande reunião com os governadores para finalmente bater o martelo ali sobre qual será o montante. E aí trouxe uma informação relevante, que é a seguinte, que a divisão da maneira que ela foi aprovada no Senado, ela é aprovada de maneira que ela privilegia estados com menor PIB per capita. Então, nessa conta, Norte e Nordeste estariam levando aí quase 78% do montante, o restante ficaria para Sul, Sudeste e Centro-Oeste.
E, segundo o mesmo jornal, a equipe econômica teria prometido alguma compensação via divisão da Lei Candir, de 4 bi para esses estados que seriam prejudicados. E essa compensação não entrou no relatório do Cid Gomes, que é o relator da sessão onerosa do Senado, e aí começou toda a confusão na Câmara. Então, só para vocês entenderem o que é a Lei Candir, é uma lei que ela desonera exportações, né? E na medida que ela retira o ICMS de exportações. Só que assim, tem uma via de fato de tentar baratear o produto para exportar, mas tem outra via da perda de arrecadação para os estados. E segundo se tem notícia, né, o governo, a União, ela tenta compensar parte dessa perda de arrecadação, mas ela não é totalmente compensada. Então, inclusive, a Lei Candir está sendo bastante debatida agora nesse ano. E aí, para tentar equilibrar melhor esse montante da sessão onerosa, falou-se novamente da Lei Candir. Então, seriam 4 bi adicionais incluídos no bolo da sessão onerosa para serem destinados a estados em que são prejudicados com a Lei Candir, da maneira que o montante fique um pouco mais equilibrado a conferir, né? De fato, a expectativa, mais até do que a própria sessão onerosa, é que, na medida que Câmara e Senado aprovem uma distribuição, a agenda econômica toda seja destravada. Então, a gente volte a não passar mais sustos, né, principalmente, destrave tributária, destrave previdência e as outras matérias que são muitas, né, que precisam fazer aí, precisam serem continuadas para a gente ver uma melhor condição de negócio no Brasil. Falando de externo agora, cenário negativo, principalmente porque a Bloomberg ela trouxe umas notícias de que a delegação chinesa que vai para Washington entre os dias 9 e 10 de outubro para finalmente conversarem sobre o trade war, essa delegação estaria reticente em fazer alterações nas suas políticas industriais e de subsídios, que são pontos assim que os Estados Unidos querem que sejam alterados. Então, assim, a política de subsídios na China é histórica, né? E esse é um dos grandes entraves para que a gente tenha uma trade war, uma solução de trade war full, né, completa, o mais robusta possível. Exatamente por isso que os mercados falam muito em mini trégua, mini acordo, alguma coisa sempre assim, dando uma relação de um acordo menor do que o esperado, ou até uma coisa mais assim, a gente não vai voltar a uma situação anterior em que não tinha tarifação de um dos dois lados, é alguma solução que talvez impeça novas tarifações ou até talvez caia o percentual das que já existem, mas nunca assim um mundo de antes, por isso sempre esse mini e tal. A verdade é que assim, a notícia faz preço, né, traz um mau humor, mas dificilmente alguém no mercado estaria pensando que a China ia a Washington com uma proposta embaixo do braço que contasse ali em acabar com a política de subsídio e também a política industrial da China. É difícil pensar que de fato os mercados estariam contando com isso. Inclusive porque a política de subsídio disse, né, a gente sempre acaba recebendo essa notícia de trade war muito com filtros, mas disse que a trade war escalou bastante esse ano exatamente porque perto de fechar os Estados Unidos se deu conta de, não, peraí, o ponto aqui sobre o subsídio no país vocês não vão tirar, não, isso é inegociável. E aí a coisa escalou. Então, assim, eu acho de verdade que talvez seja só mais um rumor, um ruído que faz preço, e sempre faz preço ali às vésperas do encontro. De verdade, o que vai sair só mesmo na quinta e na sexta-feira. Então, aproveitando hoje os mercados, eles abrem com um viés negativo, as bolsas emergentes caindo aqui também, bolsas caíram na Ásia, moedas emergentes em geral se desvalorizam contra o dólar. O real também se desvalorizam. A nossa curva de juros está estável, com uma performance discretamente positiva, talvez repercutindo aí essa defesa do Guedes pelo Bolsonaro. Por hoje é só, eu espero vocês amanhã. Tchau, tchau.